bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série Identidade. Eu espero que você tenha refletido já desde o primeiro vídeo. Nós estamos nessa série falando a respeito de algo tão importante na nossa realidade, que é o autoconhecimento, que é o reconhecimento de quem nós somos. Conhecer a si mesmo não é simplesmente importante, é necessário. E eu espero que você esteja vivendo dias onde você tem se reconhecido, você tem se observado, você tem se olhado de forma saudável, você tenha se olhado como Deus olha você, como Deus enxerga você, porque o mais importante de tudo é como Deus te formou e como Ele te vê. Na verdade, Deus só quer nos mostrar a forma como Ele já nos vê, para que a gente também se enxergue dessa forma e aproveite aquilo que Ele colocou dentro de nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, para a glória dEle, e para que não venhamos mais ser escravos do que fazemos, do que temos, do que os outros dizem, mas sermos aqueles que entendem de fato quem somos e para que o Senhor nos criou, nos formou, nos abençoou. Nesse segundo vídeo de hoje eu quero falar a respeito de comparações, né? O tema do nosso vídeo hoje é a comparação, ela é sempre injusta. É tão interessante falar de comparação na nossa realidade, principalmente na realidade virtual que nós estamos inseridos. Porque a maioria de nós aqui, se você está aqui é porque você de certa forma tem uma rede social, você tem contato com o virtual de alguma forma. Tanto que você está aqui assistindo um vídeo nessa plataforma e com certeza não só esse vídeo, mas você já assistiu o vídeo de várias outras pessoas. Só que muitas vezes, quando nós temos acesso a várias outras pessoas de realidades diferentes da nossa, o ser humano, ele de certa forma tende a fazer uma comparação. Gente, isso parece tão do nosso subconsciente, parece tão automático. E eu digo isso porque eu já passei por momentos onde eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma comparação muito injusta entre mim e outras pessoas que estavam principalmente no meio virtual, principalmente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E muitas vezes a gente olha lá a vida da pessoa, olha lá o perfil dela, acompanha certas pessoas e a gente, óbvio, só vai ver aquilo que a pessoa posta de bom, porque ninguém posta nada de ruim da vida. A pessoa, na maioria das vezes, posta numa praia, posta num restaurante, com a família, curtindo alguma coisa da vida. E muitas vezes a realidade que eu estou, a realidade que você está, ela é diferente daquilo. E muitas vezes a comparação ela surge automaticamente, não é porque você vai lá no perfil de alguém e diz, eu quero me comparar com o fulano, então eu vou lá na rede social dele, vou lá no Instagram dele, eu vou fazer uma comparação entre a minha realidade e a dele. Não é assim, é praticamente automático, você começa a ver a realidade das outras pessoas e a realidade de um momento bom da vida daquela outra pessoa e muitas vezes gera aquele pensamento, né? Mas a minha vida está tão difícil, como eu gostaria de estar naquela praia, como eu gostaria de estar naquela realidade. Só que você já percebeu que a comparação ela é injusta, ela é sempre injusta. Por que eu digo isso? Porque é difícil você se comparar com alguém que vive uma realidade completamente diferente da sua. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu moro numa cidade pequena, aqui do nosso estado, né, no Ceará. E eu não posso querer comparar a realidade da minha cidade com uma realidade de uma cidade maior, de uma cidade grande, de uma capital, por exemplo. Porque a realidade geográfica não me permite isso. Mas muitas vezes, quando a gente está numa realidade aparentemente menor, mais desprovida de recursos, vamos dizer assim, a gente tende a olhar para quem tem um recurso maior, para quem está num lugar maior, geograficamente falando, mais desenvolvido. Isso é injusto porque não está na mesma realidade que você. É a mesma coisa de você pegar uma balança, a comparação é como se fosse isso, tá? É a mesma coisa de você pegar uma balança e você colocar nessa balança um grão de areia e você colocar uma pedra de, sei lá, 60 quilos.
Aquele grão de areia não pode ser comparado com uma pedra de 60 quilos, porque a realidade, o formato, o peso deles são completamente diferentes. Então é claro que o grão de areia sempre vai ficar, vamos dizer assim, para cima, dentro de uma condição de menor peso, né? Porque a pedra, é lógico, ela vai ser sempre mais pesada do que a areia, do que um grão de areia. E assim é a comparação. Quando você ou eu nos colocamos numa posição de comparação com alguém que tem uma realidade de vida com mais recurso, geograficamente mais desenvolvida, isso é muito injusto. Por que a gente não se compara com pessoas que moram na mesma cidade, que têm a mesma idade que nós, que têm a mesma realidade que a nossa? Por que a gente não faz essa comparação, né? Isso seria justo. Como estão as pessoas da sua idade hoje, que moram próximos a você? Se você quer se comparar com alguém, faça essa comparação, porque essa sim é justa. Aí você vai entender se o seu nível de vida está apropriado, está mais desenvolvido ou não. Agora, quando nós olhamos para pessoas lá das redes sociais que vivem em uma condição completamente diferente da gente, a gente não pode entristecer ou desanimar ou se sentir inferior porque as pessoas lá da capital, aquela pessoa lá daquela realidade, aquela pessoa com maior recurso, ela está vivendo de forma aparentemente melhor que a nossa. A gente não pode fazer esse tipo de comparação porque não é justo com a gente. Sabe, a comparação ela nunca é boa dentro dessa concepção. E quando nós falamos em identidade, o que eu quero refletir com você aqui você não precisa disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso pegar a minha rede social com a quantidade de seguidores que eu tenho e comparar com a pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões. Isso é injusto comigo. Isso é injusto com você. Não se compare com ninguém. Você não precisa disso. Você é um ser único. Você tem as suas características, você tem as suas qualidades, você tem as suas potencialidades. Você se desenvolve da sua maneira, com aquilo que você pode. E se você um dia quer viver, de ter uma vida melhor, com uma condição financeira melhor, conhecer outros lugares, isso não é errado. Mas desde que você não faça isso baseado na sua comparação com outras pessoas que vivem isso hoje. Porque isso é injusto, não com o outro, isso é injusto com você. E não é a vida que é injusta, é nós que nos tornamos injustos com nós mesmos, com a gente mesmo. Então o meu desejo é que cada um de nós, você que me assiste, nós possamos viver de forma saudável a ponto de construir a nossa própria realidade. E não viver segundo a realidade do outro. Porque ninguém é igual a ninguém, ninguém pode ser igual a ninguém, ninguém pode ter a mesma realidade da outra pessoa, porque cada ser é individual. Cada ser tem a sua característica, tem a sua realidade e vai crescer e se desenvolver diante do seu próprio processo, diante das suas próprias experiências. Então não seja injusto com você. Você não precisa disso. Você nasceu para dar certo. Você pode sim crescer, se desenvolver, você pode sim viver melhor dentro de vários aspectos que você considera importante, mas que nunca isso aconteça pelo fundamento da comparação, porque você sempre vai ser injusto com você mesmo quando a gente fizer isso, né? Então que você pense e reflita sobre isso e que nós possamos viver de forma sadia, de forma feliz, com quem somos. Porque o que vale, na verdade, é a nossa essência, é o que está dentro de nós, é quem nos formou, é o que Deus tem para nós. Porque os planos de Deus para nós são melhores, são mais profundos, que a gente nem consegue imaginar. Então, que Deus abençoe você e vai viver o melhor de Deus para a sua vida. E até o próximo vídeo da nossa série Identidade.